Caros alunos, bem-vindos à nossa terceira e última parte deste tópico sobre ciclos biogeoquímicos e recursos naturais não renováveis. Nessa terceira parte, nós vamos discutir os desafios de sustentabilidade relacionados ao uso desses recursos não renováveis. Nós vimos nas duas primeiras partes, nos dois primeiros vídeos relativos a esse tópico, que os ciclos biogeoquímicos são movimentos entre compartimentos, que a ciclagem acontece em um ambiente dinâmico e desestabilizado, e nós examinamos os ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo como exemplos dos processos e dos desafios de sustentabilidade que são válidos para os outros compostos e elementos químicos. Nesse último vídeo sobre esse tópico, nós vamos discutir essas duas ideias. Primeiro, que existem três desafios centrais no uso de recursos naturais não renováveis, que são a demanda crescente, o esgotamento e a contaminação. E que o caminho do uso sustentável dos recursos naturais passa, do ponto de vista ambiental, por reduzir, reutilizar, reciclar e descarbonizar, entre outros aspectos que nós vamos desenvolver aqui. Bom, nós já sabemos que o uso dos recursos naturais na nossa sociedade contemporânea e industrial é um ciclo aberto e, portanto, um fluxo que começa na mina, passa pela indústria, passa pelo consumo e termina no acúmulo de resíduos. E o nosso desafio é fechar este ciclo. Bom, de certa forma, a nossa sociedade é tipo um Minecraft, um mundo Minecraft, só que um pouco mais quadrado e com um pouco mais de bugs do que o Minecraft. Bom, qual é a realidade desse nosso mundo Minecraft? Nós já vimos que existe uma tendência exponencial de crescimento do produto interno bruto em uma escala global, que tem sido de 6,5% ao ano na média desde a década de 60. E nós já vimos que esse crescimento exponencial é uma boa notícia do ponto de vista do pensamento econômico, mas os ecologistas enxergam essa curva com muita preocupação, consideram essa curva como um indicativo da nossa corrida em direção à insustentabilidade. Como é isso no caso da exploração e do uso de recursos não renováveis? Bom, começamos por aqui. Vemos que existe uma tendência de crescimento tanto na exportação quanto no comércio global de recursos não renováveis. Essas duas figuras aqui incluem a biomassa, que é um recurso renovável, então a gente não vai examinar essa primeira linha aqui. Observem que seja para combustíveis fósseis, seja para minerais metálicos, seja para minerais não metálicos, existem uma tendência de crescimento tanto da extração quanto do comércio. Essas diferenças entre os valores de extração e do comércio refletem como se organiza o uso desses recursos. Então, por exemplo, a extração de minerais não metálicos é muito maior do que o comércio. Esse é o efeito da China, que é um grande explorador desse tipo de mineral e utiliza nas suas próprias atividades industriais. E o que ela exporta não são minerais, mas são produtos industrializados que utilizam esses minerais. Aqui nós vemos quais são os países que mais contribuem para esses números que nós acabamos de ver. Bom, em primeiro lugar, observem que o Brasil aparece aqui nessa figura entre os 10 maiores extratores de recursos não renováveis do planeta, e ele vai aparecer nas lâminas seguintes novamente. Bom, e aqui eu estou chamando a atenção para os dois países que lideram a extração doméstica de materiais. A Austrália lidera do ponto de vista per capita, então é um país com um território grande e uma população pequena e muito focado proporcionalmente à sua população na exportação de minerais. A Austrália é o principal
fornecedor de carvão que sustenta a indústria chinesa. Bom, a China é um país também com um grande território e com uma enorme população. Então, em termos per capita, ela não é um grande consumidor de recursos naturais não renováveis, mas é sim, em termos absolutos, o maior consumidor do planeta de recursos minerais, porque é lá que se concentra a indústria. Bom, aqui nós temos os 10 maiores importadores e exportadores de recursos não renováveis. A China, novamente aqui, ela vai aparecer sempre entre os maiores importadores, apesar de ser o principal produtor de minerais não metálicos, mas não de combustíveis fósseis, e em termos per capita aparece aqui Singapura, um país muito pequeno e extremamente focado na atividade industrial, assim como o Japão, Coreia do Sul e países europeus de um modo geral. Bom, entre os maiores exportadores, aí está o nosso país, o Brasil, figurando entre os líderes mundiais. Novamente aqui a Austrália como um dos principais países exportadores de minério, especialmente de carvão, mas com uma atividade mineral muito diversificada, e a Noruega, um dos principais exportadores de petróleo, tem muitas jazidas de petróleo, a Rússia, também com uma produção mineral bastante diversificada, e os Emirados Árabes, claro, pela sua contribuição na exportação de combustíveis fósseis. Quanto ao consumo de recursos não renováveis, existem diferenças importantes regionalmente e em função do estado de desenvolvimento econômico dos países. Então, o que nós temos aqui nesses dois gráficos é a tendência de crescimento do consumo. Então, essa é aquela tendência exponencial que nós já vimos em lâminas anteriores. E, bom, a curva em si depende muito de como são colocadas as escalas, em cada um destes eixos. Bom, o que importa para nós nessas duas figuras são as diferenças que existem entre países e entre regiões. Observem que os países menos desenvolvidos são também os que apresentam as menores taxas de crescimento do consumo. Observem aqui o papel dos países com maior nível de desenvolvimento, e isso aqui muito influenciado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que são os que apresentam o mais alto nível de consumo, mas não apresentam uma tendência recente de crescimento. Ao contrário, nos anos mais recentes a tendência é de declínio. Este declínio ele tem várias razões. Uma, bom, isso aqui já provavelmente é um sinal do início do declínio americano em termos de seu papel estratégico no funcionamento do planeta hoje. Uma parte disso se explica o que é observado aqui também na Europa, como ganhos de eficiência e também como estabilidade do crescimento da população. Então são todos efeitos que se somam nessa diminuição do impacto e da demanda de recursos minerais nesses países mais desenvolvidos. E a maior tendência de crescimento, conforme é de se esperar, é aqui dos países que tem um nível intermediário de desenvolvimento, e esta curva aqui é basicamente a curva da Ásia e Pacífico, que é impulsionada pelo efeito China, Esse aqui é o crescimento econômico acelerado que a China teve a partir do final do século passado e início deste século. Quando nós olhamos para essas figuras, nós vemos, do ponto de vista do pensamento econômico, números que indicam o crescimento geral da economia, ainda que com disparidades regionais, com diferenças entre países, mas do ponto de vista econômico
não parecem haver grandes preocupações. E do ponto de vista ambiental, em primeira medida, esse é o nosso foco, e do ponto de vista social. Bom, temos dois desafios. O primeiro deles é o esgotamento. Existem sinais de esgotamento? O que nós vemos até aqui é um crescimento da demanda e um crescimento da produção. Vamos olhar para alguns números e alguns gráficos. O que nós temos aqui é uma primeira visão da situação em que nós estamos. Considerando os mais diferentes minerais, o que nós enxergamos ao longo do tempo, desde o século passado até os dias atuais, é um declínio progressivo e contínuo da concentração mineral das jazidas. Esse aqui é o exemplo australiano. Bom, para diferentes metais. Aqui nós temos para um recurso mineral, nesse caso aqui é o ouro, e comparando diferentes países que são líderes na produção mundial de ouro, vendo que em todos estes países existe essa tendência de diminuição da concentração mineral das jazidas, ou seja, à medida que o tempo passa, nós estamos explorando recursos minerais cada vez de pior qualidade. As melhores jazidas, as melhores fontes de recursos não renováveis, isso inclui petróleo, ouro, ferro ou qualquer outro recurso que nós queiramos calcular. Em todos os casos, as melhores jazidas foram exploradas primeiro e agora estamos explorando aparentemente o que está restando no planeta. Um caso interessante dessa análise é a exploração de chumbo. Então, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, nós estamos vivendo nesse momento uma disputa, uma arena ambiental em torno da abertura de uma mineração de chumbo. E para quem leu o estudo de impacto ambiental dessa proposta de mineração de chumbo, o primeiro argumento apresentado no estudo para abrir esta mineração é de que existe uma expectativa de aumento do preço do chumbo, de diminuição da oferta de chumbo, de esgotamento de outras jazidas. Então, embora essa seja uma jazida que permaneceu intocada até agora por ser de baixa qualidade, agora chegou a vez dela. Associado a essa diminuição da qualidade das jazidas, o que acontece? É um aumento realmente extremamente marcante na produção de rejeito. Então, observem que para vários desses elementos, a produção mineral, o mineral realmente obtido, ele não vem crescendo nos anos recentes, vem crescendo de forma muito pequena, e o que realmente vem crescendo é a quantidade de rejeito produzido, E aqui nós temos mais uma vez a tendência de declínio das concentrações de minerais nessas jazidas. A pegada ecológica dessas atividades de exploração aumenta à medida que a concentração, que a qualidade das jazidas diminui. Então, esta aqui, por exemplo, é a pegada hídrica da exploração de ouro. Observem que, à medida que a concentração de ouro em uma jazida diminui, o consumo de água aumenta de forma absurda. Aqui nós temos a pegada química, a pegada de contaminação, nesse caso, a pegada de cianeto, também na produção de ouro. À medida que a concentração das jazidas diminui, o consumo de cianeto aumenta exponencialmente. E aqui nós temos a pegada de carbono da mineração. À medida que a concentração das jazidas diminui, a demanda de energia para explorar essas jazidas remanescentes aumenta também exponencialmente. Então nós temos um aumento exponencial da pegada ecológica da mineração em função dessa tendência que já é de longo prazo e é inevitável, de redução da qualidade das jazidas. Bom, do ponto de vista da produtividade econômica das indústrias,
o resultado é esse. Então, esse gráfico é o que temos à disposição para analisar, e é um gráfico que, do ponto de vista ecológico, é de extremamente curto prazo. Então, ele é relativamente útil para nós. Mas, bom, o que nós estamos vendo aqui é, ao longo deste período, um decréscimo de 4% ao ano do índice de produtividade da indústria da mineração em escala global. Bom, mais uma evidência desse desafio de aumento da demanda e esgotamento dos estoques é a produtividade do trabalho, aqui exemplificando para a situação da atividade industrial nos Estados Unidos. Então, observem aqui a mineração, aqui a exploração de petróleo e gás, então, que são os recursos naturais não renováveis. Então, a produtividade do trabalho da exploração de recursos naturais não renováveis vem caindo. Bom, então nós sabemos que existe uma demanda crescente, o que do ponto de vista do pensamento econômico parece que é uma solução e não um problema, mas nós vimos que existe uma tendência de declínio, várias evidências de declínio da disponibilidade de recursos. Existem vários sinais disso. Bom, quando nós projetamos esses cenários em relação às jazidas conhecidas, o quadro que nós temos é esse aqui. Então aqui nós temos representado as jazidas ainda disponíveis e as jazidas já consumidas de diferentes recursos não renováveis: cobre, ouro, urânio, níquel, ferro, bauxita, prata e zinco. E isso aqui, de novo, para as reservas australianas. Então, observem, em primeiro lugar, que conforme o mineral que nós estamos tratando, mais da metade ou menos da metade das jazidas conhecidas já foram exploradas ou ainda estão disponíveis. Se for fazer uma média, estamos aí aproximadamente a meio caminho do esgotamento. Entretanto, é importante lembrar que esta fatia ainda disponível, ela vai ser consumida muito mais rapidamente do que aquela que já foi extraída, porque nós estamos num processo de crescimento exponencial da população e crescimento exponencial do consumo, conforme já vimos nas nossas aulas anteriores. E, bom, olhando para os números aqui de expectativa de duração das jazidas, no caso australiano, a maior parte delas vai se esgotar ainda neste século, algumas delas nas próximas décadas, e poucos os casos que vão ultrapassar esse século em termos de disponibilidade. As duas situações extremas estão aqui. Então, não mais do que 2 décadas de disponibilidade de ouro. Bom, e em níquel, ainda temos na Austrália até o próximo século. Bom, isso do ponto de vista das tendências de consumo e de esgotamento. E agora nós vamos examinar o outro desafio de sustentabilidade, que é a contaminação. O que nós vemos aqui é o impacto ambiental associado à cadeia produtiva relacionada à extração, beneficiamento e uso de recursos não renováveis. E isso em função do aumento do seu valor econômico. Pela lei da oferta e da demanda, à medida que a demanda aumenta e a oferta diminui, o preço aumenta. Entretanto, o impacto ambiental aumenta desproporcionalmente em relação ao valor. E isso especialmente na primeira etapa da cadeia, que é a mineração. De um modo geral, a contaminação associada ao uso de recursos não renováveis é bastante elevada quando comparada a outras atividades econômicas, especialmente na contaminação atmosférica. Então, observem aqui a pegada de carbono relacionada à mudança climática
é bastante elevada na exploração de metais, não metais e combustíveis fósseis. E assim como a pegada de contaminação atmosférica de baixa atmosfera associada diretamente à saúde humana. Então, a pegada atmosférica da exploração de recursos não renováveis responde por cerca de 35 a 40% da pegada atmosférica de todas as atividades econômicas. Já em relação à pegada hídrica e a pegada relacionada à perda de mudança no uso da terra e perda de biodiversidade, a contribuição das atividades de exploração de recursos não renováveis é proporcionalmente pequena. Então, esses não são os dois principais problemas associados. A pegada de carbono e a pegada atmosférica relacionada à saúde que são os dois principais problemas. E associado a isso, ela é desproporcional em relação aos benefícios que a extração e uso de recursos não renováveis proporciona. Então, a geração de emprego e renda é muito pequena se comparada com outras atividades econômicas. Não estamos falando só de pegada ambiental, mas de pegada socioambiental. Existe um problema importante nessa situação, que é a da ética industrial e da negação corporativa dos seus compromissos e do desaparecimento da função social da mineração. Segundo esse estudo, que analisou a indústria mineira em escala global, a função social da mineração está em declínio. E as tendências recentes sugerem que essas empresas, ao tentarem responder ao que eles estão chamando aqui de dupla pressão, que seria a pressão de maximização dos lucros e compromissos ambientais, se resolve reduzindo a função social dos negócios. Ou seja, elas estão num caminho de insustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade inclui 3 dimensões. É preciso resolver ao mesmo tempo os desafios econômicos, os desafios ambientais e os desafios sociais. Eles precisam ser resolvidos ao mesmo tempo e esse não é o caminho da indústria. De um modo geral, parece que existe uma tendência que confirma a hipótese da maldição dos recursos naturais. Aqueles países que têm abundância de recursos naturais não renováveis tendem a ter menor crescimento econômico, menos democracia e piores resultados de desenvolvimento. Desenvolvimento aqui entendido na sua acepção ampla, que é diferente de crescimento econômico. O crescimento econômico está aqui. E nesse gráfico aqui, nós temos à direita países cuja contribuição da exploração de metais, combustíveis e outros minérios é proporcionalmente maior. E quanto maior é o foco da atividade econômica desses países na exploração de recursos não renováveis, pior é o seu desempenho econômico, e assim como piores são os resultados em termos de democracia e de desenvolvimento. Bom, essa é a situação típica do caso brasileiro. Então nós acompanhamos muito recentemente catástrofes ambientais e sociais produzidas pela exploração de recursos não renováveis. Catástrofes que as empresas envolvidas não se dispuseram a resolver na medida dos danos sociais e ambientais provocados. Bom, esses casos associados a catástrofes agudas, de atividades da nossa principal indústria do setor, que é a Vale do Rio Doce, povoaram a nossa mídia nos anos recentes, e mais recentemente nós temos visto outras situações desse tipo, relacionadas à expansão da atividade mineira sobre a Amazônia, ameaçando o sequestro de carbono, ameaçando a biodiversidade, ameaçando comunidades indígenas, ameaçando outros modos
de exploração sustentável daquela região do Brasil. Então, esse é o caso típico brasileiro exemplificado aqui. Retornando aos problemas estritamente de contaminação, existe uma tendência ao longo do desenvolvimento social de perigos tradicionais, ameaças que são comuns em sociedades tradicionais, serem substituídos por agravos à saúde que são típicos de sociedades modernas. Então, no passado, ou naquelas sociedades menos desenvolvidas, nós temos problemas importantes de contaminação orgânica da água, problemas de saneamento, problemas de alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos, problemas associados ao uso de lenha para aquecimento e cozimento, enquanto que, à medida que a sociedade se moderniza, esses agravos tradicionais tendem a ser substituídos por outros, e a maior parte deles associados a essa pegada de contaminação da exploração e uso de recursos não renováveis. Então, a contaminação química da água, a contaminação do ar por combustíveis fósseis, a contaminação da atmosfera de forma global, que resulta na mudança climática, radiação e agentes químicos introduzidos junto com novas tecnologias e a acumulação generalizada de resíduos tóxicos. Então, todos esses problemas de saúde estão associados a essa tendência. E alguns países, como é o caso do Brasil, têm o que se chama de dupla carga de doenças, porque persistem esses problemas tradicionais e junto com eles se adicionam esses perigos modernos. Do ponto de vista dos resíduos que são gerados pelo uso dos recursos, né, lá na ponta da nossa cadeia, não olhando agora para atividade de exploração, mas lá pelo acúmulo de resíduos, é importante fazer uma distinção entre aqueles elementos que associados a recursos que têm uma função biológica, daqueles que não têm uma função biológica. Então, aqui o exemplo disso é a contaminação orgânica, que é uma contaminação tradicional, ou a contaminação resultante de nitrogênio e fósforo, que nós já examinamos na primeira parte da aula. Então, no crescimento vegetal, por exemplo, existe uma faixa em que a adição desses elementos significa um aumento de produtividade. E quando eles chegam ao ecossistema aquático, a sua descarga também resulta no aumento de produtividade. Mas a partir de uma certa concentração de resíduos, eles entram numa faixa de excesso. E aí ele deixa de funcionar como um subsídio e eles passam a funcionar como um fator de estresse. Aqui inicia o problema da contaminação. Primeiro com o estresse, depois com a substituição das comunidades biológicas, então o ecossistema se altera em função da presença. O nitrogênio e o fósforo nos ambientes aquáticos, quando ultrapassa esse ponto, significa uma substituição, por exemplo, da comunidade de algas por cianobactérias tóxicas, né, que alteram de forma desagradável as características organolépticas da água e também resultam em agravos da saúde, né? Até chegar numa situação extrema, né, em que nós estamos numa zona morta, né? Ou seja, existe um comprometimento abrangente de toda a comunidade biológica e de toda a atividade biológica, como nós já vimos na nossa aula anterior, no caso exatamente do nitrogênio e do fósforo no Golfo do México. Bom, no caso daqueles recursos que não têm uma função biológica, não existe essa etapa em que existe uma situação de escassez e onde o seu ingresso em circulação representa um subsídio. Como eles não têm função biológica, qualquer ingresso no ecossistema é
um fator de estresse. Existe aqui uma faixa de tolerância, onde a concentração não tem consequências no funcionamento dessas comunidades biológicas e desse ecossistema, mas a partir de uma certa concentração eles rapidamente se tornam em problemas importantes de contaminação. E para aqueles que têm uma função biológica, a situação é essa, né? Primeiro, uma situação de escassez, que mais adiante resulta numa situação de excesso. Bom, nós poderíamos pensar em que os recursos atuais não renováveis, ao serem adicionados às sociedades humanas, resultam em benefícios. Nós saímos daquela situação de escassez, no sentido da teoria econômica marxista, para uma situação de plenitude. O que o pensamento econômico, seja ele qual for, não concebe é esta situação aqui. Bom, também temos que lembrar que existe uma faixa de... Retornando aqui a esse modelo, observe que nós temos uma faixa em que a disponibilidade desses resíduos, apesar de se incrementar, não tem consequências, sejam elas como subsídio ou como fator de estresse. Então existe uma faixa de tolerância em que esses efeitos não são importantes. O que acontece quando nós ultrapassamos esses limites? Então é o que nós verificamos aqui. Então, para cada condição existe uma faixa de tolerância dos organismos. Nesse caso, que nos interessa, uma condição que é a concentração de um contaminante. E essas faixas de tolerância, elas variam conforme a função vital desses organismos. Então, os organismos, de modo geral, eles são mais tolerantes à presença de contaminantes para a função vital de permanecer vivos. Mas, para que eles sejam capazes de crescer e finalmente de se reproduzir, as tolerâncias são mais estreitas, ou seja, as condições de um ecossistema sadio, né, de um organismo que consegue completar o seu ciclo de vida com sucesso, são bastante estreitas. Lembrando que no caso daqueles elementos e compostos que não têm uma função biológica, apenas o excesso é que interessa nesse modelo. Bom, já sabemos que vivemos uma sociedade industrial dependente da exploração de recursos não renováveis e que existem problemas ambientais e sociais associados à forma como nós exploramos, beneficiamos, consumimos e descartamos esses recursos naturais não renováveis. E até aqui a história da humanidade tem sido uma história de impactos socioambientais proporcionais ao crescimento e ao desenvolvimento tecnológico. Observem aqui numa escala de 5.000 anos. Então, o que nós temos nesse gráfico aqui é a produção de cobre. E aqui o que nós temos é a geração de resíduos de cobre encontrados no gelo, em diferentes camadas de gelo da Groenlândia. Esse gráfico aqui, ele corresponde a esse gráfico aqui. À medida que a exploração de cobre aumenta a geração de resíduos. Quando a civilização entra em colapso, então esse aqui é o declínio do Império Romano e aqui o declínio da dinastia Sung na China. Bom, o que nós temos é um declínio dos impactos ambientais. Será que precisa ser assim? Aqui estamos nós. Esse é o crescimento da demanda de cobre e é o crescimento da atividade econômica. E aqui está o impacto ambiental associado ao consumo desse recurso. Será que nós estamos fadados a seguir essa lógica? Será que nós não somos capazes de encontrar um novo modo de desenvolvimento
que se oponha à lógica que a nossa sociedade, que a nossa civilização humana tem seguido até aqui? Se nós quisermos fugir desta lógica, que não está escrita, isso é o nosso passado, mas não necessariamente precisa ser o nosso futuro, o desafio da indústria de mineração inclui várias dimensões. A governança, uma responsabilidade socioambiental abrangente e o fechamento do ciclo de produção. Então, essa aqui é a tendência de disponibilidade de recursos naturais não renováveis, seguindo o nosso modelo atual de desenvolvimento. Se nós fizermos uma mudança radical nos nossos padrões de produção e consumo, nós podemos reverter essa tendência. Se nós apostarmos num caminho que é apenas de inovação tecnológica, mas sem questionar de forma abrangente os modos de produção e consumo, nós vamos, no máximo, retardar essa tendência. Isso não é suficiente. Então, nós precisamos de uma mudança radical de modelo de desenvolvimento. Isso é válido não apenas para a exploração de recursos naturais não renováveis. Isso é necessário do ponto de vista dos diferentes desafios socioambientais que nós estamos discutindo ao longo desse curso. Bom, do ponto de vista estritamente ambiental, a reciclagem de materiais, ela precisa mimetizar o amadurecimento dos ecossistemas, conforme os padrões de entendimento de como funcionam os ciclos biogeoquímicos que nós analisamos na primeira parte desse conjunto de vídeos. A tendência precisa ser de ciclos cada vez mais fechados, cada vez mais eficientes. Isso vai economizar energia e isso vai economizar dinheiro. Esse é o caminho da sustentabilidade. Nós estamos concluindo aqui essa terceira e última parte desse nosso tópico sobre ciclos biogeoquímicos. O que nós abordamos nessa terceira parte foram os três desafios do uso de recursos naturais não renováveis, que são a demanda crescente, o esgotamento e a contaminação. E o foco, do ponto de vista estritamente ambiental, da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar, reciclar e descarbonizar. Bom, do ponto de vista da sustentabilidade do uso dos recursos naturais, quais são as ideias que eu espero que vocês incorporem? Primeiro, que a extração global de recursos não renováveis ela tem aumentado ao longo do tempo e que esse aumento não pode continuar. Esse aumento, por quê? Porque esse aumento ele acontece às custas da maior geração de resíduos, da maior pegada química, da maior pegada hídrica, da maior pegada de carbono e de uma diminuição de uma participação na geração de emprego e renda que já não é muito importante. E que todos os recursos naturais não renováveis tendem ao esgotamento no futuro próximo. A maioria em poucas décadas ou antes do final do século XXI. E que os resíduos, sejam eles com ou sem função biológica, eles apresentam diferentes curvas de benefício e estresse. Quanto à sustentabilidade, bom, ainda que a tecnologia possa encontrar alguns substitutos para alguns recursos, até aqui a nossa dependência ela tem aumentado e não diminuído. Então nós precisamos de uma mudança mais radical nos padrões de produção e consumo. Precisamos reduzir, reutilizar e reciclar. E os desafios futuros do uso desses recursos naturais são a governança, a responsabilidade socioambiental abrangente, a eficiência dos sistemas produtivos e o fechamento da cadeia, que hoje é um fluxo que começa na mineração, passa pelo uso e termina numa imensa e desnecessária geração de resíduos. Era isso que nós tínhamos para apresentar sobre esse tópico. Agradeço a assistência de todos.